A paz de Cristo, meus irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu vou estar passando para nós meditar nesse sábado, amém? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Deus é bom todo o tempo, amém? Deus é maravilhoso, meus irmãos. E Deus, o que Deus quer de mim e quer de você? Deus quer de nós obediência. Deus quer de nós paciência. Deus quer de nós confiança na palavra, né? Obediência na palavra, andar certo nos seus caminhos. Amém, meus irmãos? Aí eu vou entrar num tema, meus irmãos, que muitos, né, faz uma tempestade num copo d'água. Amém? Por que fazem, meu irmão? Porque nós, ser humano, quando ouvimos a palavra do Senhor, que vai nos abençoar, nós ficamos alegres. Quando vai instruir para um caminho certo, nós já fica meio repreensivo. Quando fala sobre valores, dinheiro, terreno, nós fica até alerta, né, meus irmãos? E muitos confundem. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque Deus fala para nós ajuntar tesouros lá do céu. Amém? Por quê? Nem a ferrugem, nem a traça vai comer, né? Nem o ladrão vai escavar para roubar, né, meus irmãos? Então, nos céus, nós vamos ter o tesouro. Que é o tesouro do céu, meus irmãos? A vida eterna, né? A salvação, aonde vai ter paz. Isso é o que a palavra do Senhor nos diz, né? Que nós vamos ter paz, nós vamos ter alegria, nós não vamos precisar trabalhar, se preocupar com o dia da manhã, como estamos aqui na terra. Amém? Mas a Bíblia não fala para você que é pecado você ter dinheiro, é pecado você ter casa, é pecado você ter bens. Amém? A Bíblia não fala que você ter é pecado. O que é pecado? É você deixar de amar a Deus Pai Todo-Poderoso e colocar o seu amor nas coisas terrenas. Amém? Você almejar em primeiro lugar as coisas terrenas do que Deus. Isso é pecado. Amém? Meus irmãos? Deus, Ele fala conosco todos os dias. Ele nos alerta. Deus, Ele nos dá a direção dos caminhos certos. Amém? Ele nos livra. Amém? Muitas das vezes você tem alguma coisa para fazer no centro, vai dar um problema no carro, o carro não pega, fura o pneu, você fica nervoso. Talvez, muitas das vezes, meus irmãos, é livramento de Deus. Amém? Meus irmãos, Deus, ele pela palavra dele, Ele fala para nós juntar tesouros no céu, né? E não tesouros na terra. Não é questão que você não pode trabalhar e ter uma casa, ter um carro, né, meus irmãos? O que Deus está falando é aonde está o seu coração. Amém? O que vem primeiro na sua vida é a casa, é o carro, é o dinheiro, que quando você partir dessa vida você vai deixar? Ou o seu amor está em Deus, nos caminhos do Senhor, na palavra de Deus? É isso que Deus quer de nós. Amém? Porque o nosso Deus, se nós andar certo com o nosso Deus, meus irmãos, que é poderoso, que vive e reina para todos sempre, Ele vai nos dar paz nessa terra, alegria, saúde, né, meus irmãos? Ele vai abrir as portas, né, do financeiro para a nossa vida. Ele abre, meus irmãos. Ele cuida de nós nessa terra. Amém? Por isso que muitos, meus irmãos, antes de receber bênção, precisam passar pelo deserto. Precisa passar pelo processo. Por quê, meus irmãos? Porque Deus, Ele quer abençoar eu e você.
mas precisamos ser moldados por Deus para receber as bênçãos, para que nós não venha trocar o amor nosso que nós temos por Deus em troca do amor das coisas terrenas. Você já viu pessoas falar assim: ah, eu amo minha casa, eu adoro minha casa. Você já viu pessoas assim? Você já viu pessoas, nossa, eu tenho um zelo com meu carro, eu pulo. Não que nós não temos que cuidar, meus irmãos, mas existe uma diferença de cuidado com amor. As pessoas colocam amor no que é material dessa terra, amém? Isso é um perigo, amém? Isso é um perigo. Meus irmãos, eu tinha uma tia minha, que a vida dela era falar que amava a casa dela, pois ela faleceu, né? E tudo que ela tinha nessa terra, meus irmãos, foi deixado para trás. Ela não levou nenhuma colher sequer da casa dela. O que eu quero te dizer com isso? Eu não sei qual o destino que Deus deu à minha tia pelo amor que ela tinha na casa dela. E também não sei se o amor dela, ao vir os problemas de saúde, se transformou no amor de Deus, porque nos últimos folhos de vida, ainda há tempo antes de falecer, o arrependimento. Amém, meus irmãos? Eu não sei, porque eu não estava lá. Amém? Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para você é que o nosso amor tem que estar sempre em Deus. O nosso amor tem que estar sempre na palavra do Senhor. Ah, mas eu não tenho. Ame a Deus. Ah, eu tenho muito. Ame a Deus. Amém? Independente da sua qualificação nessa terra, ame somente a Deus acima de tudo e de todos. Amém? Meus irmãos, quando nós recebemos direcionamentos de Deus, olha, eu estou falando com um monte de pessoa aqui hoje. Um monte de palavra que Deus está soltando aqui. Quando nós recebemos direcionamentos de Deus, aos nossos olhos vai ser muitas das vezes loucuras. Amém? Para mim, para você que estamos aqui nessa terra. Mas as coisas espirituais são loucuras. Amém? Então siga aquilo que Deus colocou no seu coração. Faça aquilo que Deus está te pedindo para fazer. Se Ele te abençoou nessa terra, meus irmãos, não queira guardar a benção só para você, porque Ele te abençoou para você ser árvore, raiz, né, intermédio para abençoar outras pessoas também. Amém? Deus, Ele está falando com uma pessoa aqui que vai ser abençoado por Deus, meus irmãos, nessa terra. Vai ser grande a bênção. Mas Ele já está avisando você, não se apegue com amor na bênção que Deus vai te dar. Mas que você venha a ser canal de bênção para outras pessoas. Amém? Por que que muitos, meus irmãos, conseguem bênção de Deus e depois fica paralisado? Porque, meus irmãos, ele se apega com amor na bênção material que Deus deu. Amém? E não divide, não ajuda outros que estão precisando. Aí Deus só dá aquela bênção. Vai ter salvação? Não sei, porque a salvação minha e tua está nas mãos do Pai. Eu não posso falar para você que você vai para o inferno. Não, eu não posso dizer isso. Amém? Porque no último suspiro Deus pode salvar a sua alma, pelo seu arrependimento de coração. Então jamais eu posso falar que pessoas vão para o inferno.
como o ladrão na cruz, era 2 ladrões, mas um se arrependeu por completo, foi salvo para Jesus. Jesus salvou ele, mas o outro não teve arrependimento. Então ele foi para o inferno. Amém? Glórias a Deus. Eu não sei porque eu estou falando assim, mas Deus sabe para quem que é, né, meus irmãos? Então, meus irmãos, a palavra de hoje é em Mateus capítulo 6, versículo 19, né? Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e aonde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam e nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amém? Glórias a Deus. Então, é a mesma palavra do início do vídeo, né, meus irmãos? Aonde está o seu coração? Você está buscando a Deus por amor a quê? A Deus? Pela palavra? Pelo que Ele é? Ou você está buscando a Deus com amor nas coisas terrenas? Deus, Ele conhece o seu íntimo. Por isso que muitas pessoas, meus irmãos, também não conseguem ser abençoadas por Deus. Vai morrer ali na presença do Pai, não vão ser abençoadas por completo aqui nessa terra. Por quê? Porque Deus sabe que se dá bênçãos materiais nessa terra, a pessoa desvia, a pessoa é fraca, ela sai dos caminhos do Senhor. Amém? Então, para todos nós há um limite. Para uns Deus dá mais, para outros Deus dá menos, para outros Deus só dá o contra-gota, só o necessário. Por quê? Porque Deus sabe aonde está o coração meu e seu. Amém? Meus irmãos, Deus, Ele não vai te salvar você por você ser rico, por você ser milionário, por você ter uma mansão, um iate. Não. Ele só não vai salvar você se seu amor estiver nas coisas terrenas. Amém? E ele foi em segundo lugar, porque isso é o que muito ser humano faz hoje na presença de Deus. Primeiro vem a casa, primeiro vem o carro, primeiro vem a poupança. Primeiro tem que ver o dinheiro para depois lembrar que existe Deus. E Deus não divide. Pode ver na Bíblia Sagrada, meus irmãos, que Deus, Ele só fala de 2 senhores. Ele só cita o dinheiro como Senhor. Amém? Ele não cita outros nomes, reis e ninguém, nem o diabo, como Senhor. Ele cita o dinheiro. Por quê? Porque hoje o que mais tem no inferno são pessoas gananciosas, que muitos morreram pela ganância. Amém? Por querer mais, por querer até aquilo que não era dele, que era dos outros. Por que que muitos estão indo direto para o inferno sem salvação? Pela cobiça, meus irmãos. E hoje você pode ver no mundo, e aqui principalmente nesse Brasil, a corrupção por causa de dinheiro. Você pode ver que está aos nossos olhos, só não vê quem não quer. Amém? E você acha que Deus vai salvar pessoas com a cobiça que é de Satanás? Você acha que Deus vai dar a salvação eterna para pastores que só têm a cobiça, que só quer o venha a nós, que o nosso reino
seja afastado? Não, meus irmãos. Você acha que Deus vai dar salvação para muitos que estão na igreja, que fecha a mão, que não abençoa o seu próximo, que não ajuda a obra do Senhor com amor, mas tem muitos que dão dinheiro na igreja, meus irmãos, ajuda a obra do Pai, por obrigação, é a mesma coisa de ser obrigado, e não é assim, meus irmãos. Nada faça a Deus sendo obrigado. Se você for fazer alguma coisa para Deus, faça com amor. Amém? E Deus fala aqui nesta noite, aonde está o seu coração? Está na palavra do Senhor? Está no Deus que pode te salvar? Ou o seu coração só está nas coisas terrenas? Ou Deus só vai te abençoar e você não quer salvação eterna? Porque o inferno é real. O inferno é real. O céu é real. E há um grande abismo entre os dois lugares. O inferno é a prisão perpétua, aonde muitos já estão, porque já foram julgados. E muitos ainda vai. Por quê? Porque não obedece os mandamentos do Senhor. Porque o seu amor está em coisas terrenas. O seu amor tem que estar em Deus. A sua confiança tem que estar em Deus. Se Deus te abençoou, com certeza, se Deus abençoar você ou já te abençoou, com certeza, a bênção que Deus te deu é para você. Venha administrar para que não falte nada a você e nem sua família, para que você venha administrar a bênção que Deus te deu. Mas é para você também saber ajudar os outros. Não queira ficar com a bênção só para você. Deus vai te dar sabedoria para você administrar, para que você não venha ficar sem, mas que Deus vai multiplicar conforme você ajuda as outras pessoas. E é assim que Deus faz. Tudo com amor. Amor em quem, meus irmãos? Em Deus. Tudo que você for fazer, tudo que você ganhar do Senhor, recebe com amor em Deus e não nas coisas terrenas. Meus irmãos, talvez eu não estou conseguindo explicar para você o que o Espírito Santo está te dizendo. Mas eu tenho a certeza que o Espírito Santo vai fazer você entender o que eu quero dizer. Porque Deus, ele não quer só te abençoar. Ele quer te dar a salvação. E pela sua fé, pessoas que estão à sua volta vão ser salvas também. Pela sua fé. Por você, Deus vai salvar muitos que estão ao seu redor. Então ande certo na palavra do Senhor, ande certo nos caminhos de Deus, porque tem bênção chegando do Pai para você. E Ele vai te fazer prosperar muito, financeiramente, meus irmãos, que eu estou falando, que Deus está falando para você. Amém? Eu tenho que entregar o que Deus quer que eu entregue, não o que eu quero falar. Amém? E Ele está falando que é bênçãos material. Tem pessoas aqui que vão ser abençoadas materialmente, financeiramente, meus irmãos. Mas é que Deus está falando. Cuidado com o seu coração. Cuidado aonde você coloca o seu amor. Cuidado quem você vai deixar em segundo plano. Você tem sempre que lembrar Deus em primeiro lugar. Administrar a bênção que Deus vai te dar. Administrar para que você não venha ficar sem, mas também administrar para ajudar outras pessoas. Amém? Glórias a Deus. Espero que você tenha entendido
o que o Espírito Santo está falando hoje. O que o Espírito Santo está dizendo, cuidado com o seu coração, porque o coração é enganoso. Amém? E muitas das vezes a gente escuta uma palavra do Senhor, né? Pela emoção ali, acha que Deus está falando conosco. E não é. Temos que pedir discernimento ao Espírito Santo, para que conosco mesmo, ou o que é que nós estamos ouvindo e se emocionando, achando que é o Espírito Santo falar com nós. Amém? Pede direção a Deus em oração. E não pare de orar, meus irmãos, porque Jesus está voltando, está próximo. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora, nem o minuto que ele vem. Ele pode vir daqui 5 minutos, como daqui a 5 anos, 10 anos. Mas também pode vir com um mês. Então, meus irmãos, continue orando, continue na presença do Senhor. Porque Deus tem o melhor para te dar nessa terra. E Ele quer te dar a salvação eterna. Amém? Cuidado com o seu coração. Que o coração é enganoso. Ele engana muito, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amém? Se apegue com amor em Deus. Amém? Porque de nada dessa terra, meus irmãos, nós vamos levar. A única coisa que nós vamos levar dessa terra é se andar certo nos mandamentos do Senhor, a vida eterna. Isso nós vamos levar. Se você andar em obediência nessa terra, você pode esperar que vai morar com Deus na vida eterna. Amém? Não só você, mas como alguns da sua família que Deus vai escolher para levar junto. Amém? Glórias a Deus. Ande certo. Obedeça a palavra do Senhor. Coloque o seu amor no Pai. Primeiramente, Deus. Eu vou fazer qualquer coisa, Deus vai na minha frente. Amém, meus irmãos? Comece a colocar Deus em primeiro lugar, que você vai ver grande mudança acontecer na sua vida, na sua casa e na sua família e no meio dos seus. Amém? Glórias a Deus.